nóia minha. Será que são férias mesmo, se você precisa acordar cedo para tomar o café da manhã? Porque a gente já tem que acordar no horário certo todo dia. Então não vai ser nas férias escolares que eu vou querer levantar cedo também. Porque uma coisa que eu gosto de fazer nas férias é dar aquela dormida até tarde. E sair um pouco, daquele cronograma de todo dia. Por isso, eu sempre escolho ficar num Airbnb. Porque eu posso tomar o meu café da manhã na hora do almoço. Posso usar a piscina a hora que eu quiser. Posso deixar a criançada brincando até tarde. Enfim, não tem horário, bem como as férias devem ser. Então eu já tô com a acomodação que eu vou aqui no interior de São Paulo, ali perto de Monte Verde, sabe? Tá reservada para passar uns dias com a minha família nas férias de julho. Tem quartos espaçosos para todo mundo, tem cozinha pra gente fazer os almoços juntos, quintal, piscina pra criança brincar, enfim, tudo para passar bem as férias. Se você ainda não se programou para passar suas férias de julho, acesse o Airbnb e encontre uma acomodação incrível. Seja para curtir aquele friozinho ao lado da lareira ou escapar dele num lugar bem quentinho na praia. Você vai encontrar um lugar perfeito com espaço e conforto para toda a sua família. Obrigada por apoiar esse episódio, Airbnb. Mais um É Nóia Minha! E aí, Noiers, como é que vocês estão? Bom, acho que já deu para notar, quem tá assistindo já sacou que eu estou num local diferente. Estamos gravando diretamente da Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E eu tô com 2 convidados que, ai gente, como eu faço isso, né? A coisa da panelinha. Se a gente pode, a gente faz. E aí tô com a minha amiga que está lançando livro aqui na Bienal. Seu segundo livro. Ela também é a voz ali, a cabeça do Bom Dia Óbvios. E é uma grande empresária, tá? Além de ser motorista da Tia Jama. Quem sabe, sabe, né, Marcela Ceribelli? Ó a risada já, a Oi, gargalhada. Noyers! Como vocês estão? Saudades de vocês. E aí, estou aqui, né? Tô em casa. Tá aqui, Tô em casa. mas não tá sozinha, não tá só comigo. Claro que não. Tá com meu parceirinho de podcast e eles estão num grude. E ele vai comigo pra Porto Alegre, depois vai pra Curitiba e faz São Paulo. Pedro Pacífico, o Bookster está aqui. Noyers, vamos estar aqui com vocês nas nossas loucuras. É isso aí, todo mundo assim, de boa. E estamos aqui a convite do TikTok, que é o patrocinador oficial da Bienal do Livro. TikTok! Por quê? O TikTok tem uma comunidade gigantesca, que é o BookTok, que tem mais de 60 milhões de vídeos falando sobre livros. Tem coisa mais linda? Tem muito meu lá, viu? Tem muito. Você já fez? Eu nunca Conteúdo de produzi, livro? mas o BookTok mudou a jornada inteira de Aurora, né? Do meu primeiro livro. Tá vendo? Um exemplo vivo aqui. 2, na verdade. 2 exemplos, tá? E aí é isso, essa campanha maravilhosa do BookTok, que no TikTok os livros não terminam na última página. E daí eu já aproveito para a nossa primeira pergunta. Manda. Tem algum livro que a última página acabou com vocês? Quer que eu comece? Quero. Eu vou contar pensar. eu vou contar uma história repetida, mas é isso. Essa que é a questão de falar tá. juntos, né? A panelinha, ele né? já sabe essa história. Ele já sabe a minha história. Tudo bem, Mas nós quer não começar? sabemos. Posso começar? Pode, então. Porque o seu vai ser culto e o meu não é. Não é culto, não. Mas não tá quero vendo? decepcionar. O TikTok fala sobre isso, não é? É isso. Toda leitura é válida. Não importa se, se é mais Não cabeça, tem jeito certo de se ler. a gente tá falando de outro estilo, É isso. se é humor, toda leitura é válida. Isso. A minha história Ah. começa com um hábito que eu tinha quando eu era bem novinha. Que era ler a última página antes de Entendo ler todo o totalmente. resto. Ai, cara, sim. Manias, né? Isso eu devia ter 8, 9 anos. Será que é comum? Porque eu fazia isso Sim, também tem uma com essa galera que idade. faz isso. Até hoje, minha filha. Não, agora eu me policio. Claro. Às vezes eu pego o livro e dou uma muito rápida. Sério? Ainda hoje? Só assim. Eu tenho mas até medo de com abrir. essa idade Não, nessa idade eu tava achando assim, que eu tava roubando o jogo. também. E como grande parte das crianças que tinham ali dos anos 90, eu li a série A Droga do Amor, A Aham. Droga da Obediência, sabe? Sei. E na Droga do Amor, a última página conta totalmente o final. E Normalmente é assim que acontece, né?
Não, mas às vezes Mas você entregava entende tudo pela última página, né? Exatamente, eu não lembro o que era, E a mas eu sei que me protagonista entregou morreu. tudo. Cara, Exatamente. é horrível. E aí, desde A Droga do Amor, em 1998, eu nunca mais abri a última página antes. Então Tá. essa é a minha É história um de última trauma página. literário. Agora fala de Dostoiévski. Que Vai. Dostoiévski, gente, é inclusive um livro que bomba muito no TikTok. Qual? Que é Uma Vida Pequena. Ah, sim. triste, né? Só sei Gente, que é triste. Não, Foi o assim, que você se matou de chorar, que você é se esse. filmava? É. Todo mundo chora. Não sei por põe que no eu vou fazer TikTok isso. Eu não assim, posso. põe no TikTok Nem assim, eu. reactions, reações, Uma Vida Pequena. Ah, Cara, você vê as pessoas desesperadas. acabadas. Porque é um acabamento mesmo, assim. Eu terminei, eu lembro que eu tava na cama, e na época eu namorava, meu namorado tava dormindo. Eu tive que tava chorando tanto de soluçar que eu tive que ir pra cozinha e ficar assim, sabe? Então ele me Gente. destruiu, gente. Mas ele não te destruiu só na última página. Não, ele não, foi te mas a destruindo última durante. página é, assim, bem complicada. É A um livro última página é complicada? Também, tudo. Tipo assim, a segunda metade é um livro de 1.800 páginas. A primeira metade é a construção dos personagens. 4 amigos e a relação entre eles, né, durante a faculdade e depois. E a segunda metade, um desses protagonistas acaba se ferrando muito, gente. Acontece, nossa, tudo de ruim. E o final também é horrível. Então, até hoje, se eu começo a pensar, não é brincadeira. Se eu começo a falar sobre, eu começo a chorar. Mas a Gente, minha... ele tá lacrimejando. Ele Eu tá acho que eu mesmo. acredito já. A minha mãe, sabia que ela é assim, né? Eu sempre tive essa rotina muito pesada com a minha mãe de ler livros antes de dormir. Então, primeiro ela lia pra mim, depois eu comecei a ler. Era as duas deitavam. Meu pai trabalhava até muito tarde, eram as duas deitavam e liam. E várias vezes a minha mãe queria me contar do livro dela. E eu já vi essa cena milhões de vezes dela fazer assim. Aí ela descobre que o Mas eu juro, ó, só de falar, ó, Cara, não é brincadeira, gente. É muito louco esse a minha livro. mãe faz isso. E a minha mãe faz uma coisa muito linda que eu imitei ela, que é deixar os lencinhos na página que fez ela chorar. Não. Porque se ela Nossa, que reler. poético. Mas vocês não teriam nóia de bactéria? Eu Vocês- já pensei vocês- isso na Ah, eu hora. sabia, Eu vocês pensei são isso todos na noiados de hora. bactéria. Óbvio. Essa água de lágrima fechada lá vai proliferar fungos mortais. Mas ela deixa, e quando ela Eu não vou abrir relê, nenhum livro na casa da sua mãe. Eu vou te emprestar, vou deixar um na sua casa. Usado. E ainda eu vou escrever assim, Tudo página amarelado, 43. assim, cheio de traço. É porque Mas eu eu não acho sei como vocês bonitinho. choram, mas eu não choro assim, né? Eu choro com catarro. Não. É, eu não pensei. Imagina, sabe, a sua mãe tá tudo grudado. Mãe, olha o que ele tá falando de você. Eu amo a sua mãe E mais você que tudo. ainda é fã dele, hein, mãe? É, eu amo Pensa ela. bem. Pense bem. Te amo. Tem que rever. Mega. Eu te amo. ele volta, A né? sua mãe é muito fã do Pedro. É. E a minha mãe é muito sua fã. Ah, eu Será que a amo. sua mãe pode ser minha fã? Vambora! Ai, mas você vai dar com uma bela mãe. Ela é, e você tem. A gente não sabe ainda. A mãe do Pedro é o Vamos, máximo. se a gente Minha mãe puder é o trabalhar máximo. nisso, Ela pra tem gente ter tudo a essa ver boa com você. triangulação. Vamos. Tira uma foto com ela e Vou fala, falar, mãe, mãe, esquece o trabalho da mãe, essa é a Marcela. sua nova ida lá. A gente pode dar o livro. Verdade, vou dar. A gente começa com a Aurora, depois a gente Tá. vai pra sintomas. Sintomas. Tá bom, mas é que eu tenho uma reputação de destruir lares, né? Então, assim. Tá. Tudo bem, se for pra ela ser mais feliz, eu deixo. Ah, minha. Olha, É que- demais. que ele é bonitinho. demais. Ele é demais. perfeito. Ele é Quem muito que educou? perfeito. Essa mulher. É. Essa mulher. Minha fã, Sua fã. Que é impecável. Não, meu público é maravilhoso. Amiga, me fala, como tá sendo o lançamento do seu livro aqui na Bienal? Começou há 30 dias, eu fiz o primeiro evento de lançamento. Sim. Acho que vocês sabem muito qual que é a sensação. Tem um pouco de um luto. Não, e o medo, né? De não ir ninguém nos eventos. De, sei lá, agora não tá mais no meu controle, né? É, Tipo, é. ele foi, tá no mundo. É dos outros. É. É dos outros. E é por isso que eu falo que é um luto. Porque já não me pertence. As pessoas vão ler com aquilo que elas têm, É com as isso. referências que elas têm, as palavras Sim. que eu uso. Vai ser as vivências delas que vão interpretar. Então, muito nervosismo, mas uma tranquilidade, assim, porque muito me perguntavam muito da coisa do... O que vem depois do hit, né? Porque Aurora, Nossa, Bombou. best-seller, Jabuti... sim. E eu acabei usando isso um pouco a meu favor. Porque ao invés de me pressionar pra tudo isso acontecer de novo, eu pensei assim, já tive. Tá, bom pensamento. Não flopei, um livro não flopou, então tá tudo É, bem. então assim, se Tá. flopar, Um tem sucesso.
eu escrevi por prazer, né? A gente. Mas tem que ter um pouco, né? Senão a gente Sim, vai virar. Sim, senão ficar só Deus. pensando. Não dá pra escrever pensando se vai vender. Não pode ser esse o objetivo, né? Ai, será que essa frase aqui vai ser boa pra vender? Não. Nossa, Não, mas, imagina. Mas você sente que no livro a gente não se limita tanto criativamente como a gente faz na internet? Completamente. Eu sinto muito que a gente porque- consegue ser mais criativo e mais livre no Porque você livro consegue do que na internet. escrever, reescrever. A internet é tudo muito rápido É. e limitado. Como é que você vai desenvolver um raciocínio Exatamente. né, em 15 segundos, em 1 minuto, uma legenda? Eu acho que com o livro a gente tem muito mais tempo, que é o que a gente perdeu A na gente produção perdeu. da internet. É. Então, Cara, tempo. aí você tem tempo pra Pra pensar. digerir. E reler, e aí você se encontra de novo, né? Porque é sempre um reencontro você ler um texto seu. Aí você fala, acho que faz sentido. Mas uma coisa que eu vivi com sintomas é que em alguns trechos eu chorei escrevendo. Isso foi novo pra mim. Eu Ah, chorei choraram escrevendo, escrevendo? eu chorei. eu já. Putz, já. Eu lembrando da parte. É. Eu escrevi um livro no puerpério, né? Eu acho que eu Uau. mais chorei do que escrevi. Mas que eu chorei de emoção, porque tinha aquela coisa do Arthur, né, participando. Então eu achei muito emocionante. E o adulto assim, madura nem sempre tava no puerpério. Então foi barra. O meu, eu chorei numa parte muito difícil. No seu eu chorei lendo. Porque quando eu tava escrevendo, tava quase terminando, minha irmã, eu perdi um sobrinho, né? Ai, Pedro, Que putz, nasceu, minha irmã Sim. teve um filho, o Joaquim, e ele Nossa. faleceu depois de 2 dias. Ai, amigo, eu sinto muito. E eu tava escrevendo, tava no final do livro, eu falei assim, eu preciso colocar isso. Porque tinha uma parte que eu falo dos lutos da minha vida e relaciono com os livros que eu já li sobre o tema. Não, essa parte. E aí eu coloquei acabou pra isso, mim. quando eu escrevi, assim, tava muito recente, sabe? Não, era um choro, assim, tipo assim... eu vomitei aquela parte, assim, foi um vômito totalmente. E então e outra também, quando eu escrevi isso pouco sobre a história do meu padrinho, foi... Né, Do seu pensar padrinho eu tudo- também chorei. é. É bem emocionante o jeito que você Porque o meu padrinho conta. tem 95 anos hoje em dia, mas ele é gay. E ele só conseguiu se assumir mesmo por conta... Depois que eu me assumi. Aham. E ele é meu tio-avô. Então, a diferença de geração louca, né? Eu pensando tudo que ele sofreu por 93 anos e o que ele não pode viver mais, né? Ao mesmo tempo que eu sofri por 27 anos, mas eu tenho uma vida muito ainda longa, eu espero, pela frente. Tem, vai estar tudo certo. A gente tá, né, indo fazer o check-up. É isso. Ele manda os exames dele pra eu gente analisar. se troca eu mando exames. os meus pra ele. Mas, tá bom, eu vou seguir em frente com essa Tá? informação. Se você tiver exames também, Pode você passar, pode pode mandar tirar. pro nosso grupo. Eu vou avisar meu pai, que é médico, que ele A vai gente deixar de sabe, receber inclusive, né, meus Pedro? Quando faz muito exercício que dá aquela Que dá alteração. alteração, o CPK aumenta. É, o CPK aumenta aumenta. mesmo. Então a gente já tá bem É. informado, assim. Tá bom, eu vou passar pra vocês. Passa, eu gosto de fazer Tá. essa checagem. Deixa dos o amigos. pai descansar. Vem com a vou gente. deixar. Vem Mas com a eu gente. sempre fico nervosa de abrir exame. eu também. Eu quase desmaio, né? Mas você fica nervosa de tarde de autógrafo? Porque eu e o Pedro, a gente quase morre também. Que ninguém vai, a gente acha que ninguém vai. Eu sempre acho que ninguém vai. Por que a gente é assim? Eu falei Mas eu isso acho que pra a minha Marcela editora. é mais confiante. Não, é que olha… Eu amo, não. Eu tava eu assisti um talk da Esther Perel, que é uma baita autora. Queria ter ido. Foi incrível. E ela abre falando assim: não se enganem com essa minha postura. Eu não sou tão confiante quanto eu aparento. Olha. E eu me identifiquei tanto, porque eu sei que eu Você passa tenho uma essa- postura tem. e eu passo isso. Você tem mesmo. De Uma segurança, maturidade, é. assim. Você tem. Eu amo. Eu morro de medo, eu imploro pros meus amigos irem. Tá. Mas a minha editora, quando eu falei pra ela, nossa, será que alguém não tem medo de que não vá ninguém? Ela falou, geralmente quem acha que vai estar lotado vai estar… É porque Sério? tá vazio. Não eu vou continuar com medo. É, porque Ai, são que curvas, alívio. né? Mas o Rafael Montes… Gente, o Rafael, Não, eu Rafael já bomba entrei tudo, com né, ele gente? uma época que ele tava entrando aqui, acho que ano retrasado. E assim, é uma comoção. As É um pessoas popstar. É berram. popstar. É um popstar. É popstar. E ele falou que você sabe que você virou um autor de sucesso quando a sua família deixa de ir nos lançamentos. Ah, porque não precisa Nossa. deles, tipo Ah, de isso. Não, novo. porque é chato. Não, e deve ser um trampo ir, porque É. tem milhões Exatamente. de pessoas. Exatamente.
Muito bem. E Minha é família chato, tá né? indo ainda, Gabriela. Ai, não, e a gente fica um pro outro. Quem que você vai levar? Leva 7 Será que a pessoas. gente reuniu 5 já? Não, fui ver ele aqui no Rio de novo, no evento que teve, que ele foi falar, de literatura. E aí ele me mandava uma mensagem, eu chegando no carro nervosa, querendo chegar a tempo pra ele ficar relaxado, ele falava assim, tem 5 pessoas. E eu falava, calma, eu tô indo com o Codré. Mandei a Mari, roteirista, me encontrar, ela vai também. A Mari tá com um amigo, o Codré tá com um amigo, a gente Já dá 9. Já deu 9, já tá gigante. Pô, me chamasse, amigo, moro aqui. Não, cheguei lá, tava entupido. Ah, óbvio. Eu não tinha cadeira pra sentar, eu sentei num canto, assim, no chão. Entendeu? Mas acho que faz parte. Faz E parte festa de ser- aniversário? Eu tenho muito medo de dar festa de aniversário. Eu não dou, né? Eu não dou, tenho de medo. Eu já dei muita festa de aniversário. A Camila sabe porque eu sempre chamei e ela Obrigado pelo nunca convite, foi. amiga. Eu não te conhecia Eu sei. ainda. Não te conhecia Aí ainda. ele faz sei. isso, como se ele fosse o canceriano. Exato. E ele é de Sagitário. É mais menos. livrinho, devia estar viajando. É, claro, não tava aqui. Mas a Camila, assim, sempre chamei e já esperava que, tipo assim, ia vir um presente, sabe? Não Porque vem ela, eu já sei que ela vai me dar algo, entendi. mas tá tudo bem. E aí, eu comecei a perceber que tem uma parte muito difícil pro meu coraçãozinho, que é a hora que as pessoas começam a ir embora. Sério, ia Você adorar. não quer que a pessoa acabando. vá embora? É um sinal de que já não tá rolando bem, né? Mas passou Mas umas são 2 5 horas da e foi manhã. legal. Mas eu sou people pleaser. Eu Eu gosto também, de agradar mas, as amiga, pessoas. por isso que eu odeio festa, porque eu não consigo curtir a minha Você tem festa. que gerenciar, agradar Aham. muita gente. Eu tenho que gerenciar o gosto de todo mundo, tem que estar satisfeito. Eu fico E eles desesperado. têm que Eu super gostar um do entendo. outro. Ai, não, isso é o pior. Tem que tá Você integrado, fazer um né? match da amizade. Por isso que é exaustivo. terrível, é exaustivo. E aí agora eu abri mão um pouco de festa. Eu faço coisas mais sozinhas. Gosto de pegar uma viagenzinha, um final de semana. Que aí eu fico um pouco melhor. Entendi. Me deu até ansiedade falar disso? Deu? É, deu Me deu ansiedade. também. É. Eu comecei a calcular quanto tempo falta pro meu aniversário. Enquanto vocês Eu falavam. odeio aniversário por O causa disso. seu, é novembro, agora, né? O meu é mês que vem. E agora? Vou fazer 35. Não, mas não vou dar festa. Não? Fiquem tranquilos, não. Tá. Eu amo. Não. E agora? Eu já nervosa, gente. Será que ela vai dar aqui no Rio? Como é que vai ser? Não, eu. Ponte aérea. Olha, do jeito que eu tô, acho que eu vou dormir. Acho que vai ser o maior presente que eu possa me dar. Até a festa do sono, eu iria nessa, muito feliz. Ai, que a gente só sound fica healing. deitado. Um sound healing. Quero imaginar Uma hot yoga, uma pressão bem baixa. Eu amo, né, amiga? Eu Não amo fala também. pra Vocês, hot Amiga, vamos fazer vocês juntos? dois. Vamos! Eu amo, amiga. Sou Vocês viciado. Você dois. amava. Eu amo. Ele vai toda semana. Eu fiz parceria tempão com o... Não pode falar marca? Pampina. É isso que dá chamar amigo. Ele esquece que ele tá no job, entendeu? Ele esquece, ele já Vocês vai viram pra a outro cara que eu lugar. fiz? Eu sou muito nerd, né? Ela segurou Eu aqui, fiz ó. muito tempo. Eu fiz Não. muito tempo coisas. Eu ainda tenho parceria É. com uma famosa academia de yoga e sou muito satisfeita. O arroba deles, né? Já entrega. Vem você assim. também. Usa meu cupom. Vamos junto, amiga. Vamos. Tá bom. Vamos. Tá? Ó, olha, gente, é muito As crianças fofo onde a gente tá fofas. gravando. Porque oi. fica passando gente e quem reconhece dá tchau pra gente. Mas e a elas gente claramente para. não reconheceram. Elas não conhecem a gente porque elas podiam ser minhas netas. É. de tão novas. Poderiam. Nossa, Já. minhas bisnetas, inclusive. É verdade. Mas elas mandaram um coraçãozinho. Elas foi fizeram tudo. assim, né? O coração Eu de amei. Gen Z. Eu amei. Mas é isso, se você ela não fez tá... Gen Z? Não, ela Eu fez- achei que ela fez assim. Ah, ela fez Ah, ela assim. fez assim. Eu amo a dificuldade. Eu não tenho isso. Não, é assim, né? É assim. Esse pra mim é dificílimo. Eu não sei, esse é assim? Que isso, Não, meu amigo? Pedro, Isso aí é outra por coisa. que esse dedo tá levantado? É? Assim? Não, esse é velho. Mas qual é o baixo? Aqui, ó. Ih, não consegue. Pega esses dois. Ó, assim, ó. Olha pra Esse mim. não baixa. Se acalma. Olha pra mim. Calma. Faz paz e amor. Virou. Ah, Um sobe, um desce e juntou. achei mais difícil. Ah. Assim? É. Ai, Nossa, mas é consegui. muito feio. Consegui. Ó lá, quer te dar oi. Dá tchau pra ela. Ó lá, não acredito que ele tá aqui. Ah. Gente, é muito legal o É Bienal. o Bookster. Não é muito emocionante ver essa quantidade de pessoas que estão aqui pro Pelo livro. livro, é maravilhoso. Gente, é uma coisa, assim, inclusive você estava falando sobre Uma Vida Pequena, e eu lembrei que o livro que eu mais chorei na minha vida foi Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, e ela tava aqui tava na aqui. sexta-feira. E foi muito impressionante, porque o meu namorado não é deste Universo. Deste universo. Ele lê, mas não é assim. Sei, é tipo o meu. E aí, Eu não posso dizer porque eu não tenho no momento. Mas olha É, só, pô. você que tá assistindo a gente. Que você que tá assistindo a gente. Segue esse arroba. Segue esse arroba, eu. Manda currículo.
Pede currículo. Tá, manda lá. Mas você tava falando. Não, aí eu cheguei, vim de fã mesmo, não foi a trabalho. E aí tava dando 1h50, eu falei, ferrou. Vou perder. E cheguei, tipo, 20 minutos atrasado, que já foi um horror. Mas eu acho que a Chimamanda também pegou o mesmo trânsito que eu. Porque eu parei o carro. E aí, eu tava no gramado. E eu achei que o segurança tava vindo me dizer, não entra no gramado. Mas, na verdade, ele tava tentando me conter. Aí derrubou ela. Me deu um mata-leão. Ele tava tentando me conter. Porque aí a Chimamanda passou na minha frente. Mentira. E aí ele teve que me conter. E o som parou. Eu fiz assim, ó. Passada. E meu namorado entendendo quase nada. E aí a Chimamanda entrou no palco, todo mundo... Ele ainda com uma cara de confuso, eu falei, é o Mick Jagger. É Você fala isso, Mick é Jagger, popstar, você entende? é Você popstar, entende? Você gente. entende, Você Mick captou Jagger? agora? Aí ele, nossa, entendi tudo, é o Mick Jagger. Eu falei, É o Mick Jagger mesmo. Mas a gente tava falando sobre isso antes como de mudou, né, a de relação. gravar. Como mudou, né? Porque agora, de fato, vários autores são, tipo, rockstars. São Rockstars. Não, gritaria. Você tá aqui na Bienal, você só ouve do nada um... Tipo, entrou alguém conhecido. Você vai eu já procurar. falei, eu tento explicar isso, assim. Eu não sou famosa, mas na Bienal... Então, nichos, vou bem, né? nicho, É nichos, sobre nicho. nichos, sobre nichos. É muito legal. Agora, a gente falou da coisa do livro que impacta a gente e tal. Você sente vocês sentem que os livros de vocês impactam outras pessoas? Vocês recebem muitas mensagens? Bom, né? Enfim, Muita você posta às mensagem. vezes Eu algumas posto algumas. mensagens. Porque são muito emocionantes, né? É impressionante. Quando a sensação de você ler um livro e aquela trecho, aquela página, parecer que ele escreveu algo sobre a sua vida, sobre o que você sentiu, sobre o que você viveu, é uma sensação muito única, inexplicável. Sim. E eu acho que o meu livro, tanto o meu como o da Marcela, causam isso, porque são vivências, né? E a questão da sexualidade é algo que atravessa muito a vida de uma pessoa, né? Quem passa anos lutando contra quem você é isso, né? Que a gente estava falando até numa outra conversa nossa, você é o não, você se dá um não todo dia pro que você é. Então, não vou ser quem eu sou. Sim. Eu vou ser o que a sociedade espera de mim. E você lê, então, um livro que descreve o que você está vivendo, causa muito impacto. E eu acho que o mais legal disso é o meu livro também, não só causar identificação, mas causar despertar coragem na pessoa. Então, eu recebo muita mensagem de pessoas assim, eu terminei esse livro, fui falar com meus pais, que eu sou gay. Ai, que entendeu? lindo. E para os pais, o contrário, né? Porque quando eu li seu livro, enfim, a gente é amigo já há um bom tempo. Mas me deu essa sensação, primeiro, de é próximo e eu não tinha ideia do que ele estava passando. Então eu me dá vontade de chorar, porque eu fiquei... Enfim, chorei e fiquei arrasada por achar que eu não fui um suporte que eu poderia ter sido. Sim. Então pra mim foi... E ler com o olhar da mãe dele. Nossa. Aí, cara, não tem como, assim, é muito emocionante. Porque eu acho que o mais difícil para uma mãe e para um pai é ver o filho sofrer, né? Então, e minha mãe, quando eu conto para ela, né, até o começo do meu livro... chorando no aquário do TikTok. Quando eu conto pra minha mãe no começo do livro, a primeira reação dela é chorar, mas um choro de alívio, tipo, finalmente você vai parar de sofrer. Ai, que bonito. E o que eu recebo também, muitas mensagens de pais que muitas vezes não souberam aceitar bem os filhos no momento, mas quando eles leem o meu livro, eles entendem que não é uma escolha ser gay. Eles entendem o sofrimento do filho, que eles achavam que era só uma fase, sabe aquela coisa da fase vai passar, né? Sim. E você, Marcela? Não, o seu, eu tô lendo sintomas agora. O que eu acho legal é que a gente lê, se identifica, principalmente, né, do lugar de mulher ali, mas é como se a gente estivesse participando de um estudo. Isso. Porque a gente pode se aprofundar voltando nos podcasts, nos episódios. Isso é muito legal, então, as referências. isso que é legal, porque ele é uma obra muito completa, né? Ela como o TikTok tá falando, o livro nunca acaba na última página, é totalmente o seu caso como autora, né? Totalmente, porque... E esse convite para essa investigação também é o lugar em que eu me coloco. Então, eu já falo logo no início do livro, assim, eu não tenho respostas. Mas eu queria que a gente mudasse as perguntas que a gente está fazendo. E são sofrimentos que são tão coletivos e que a gente fica achando que a gente vai curar de alguma maneira individual. E falar sobre o amor romântico como mulheres é falar de um assunto que foi determinado que era nosso desde muito novas. Sim.
falaram pra gente, a gente tem que viver uma história de amor. Era como se fosse nosso destino inevitável, de todas as narrativas que a gente consumia. E quando você consegue... E ontem, você falou da sua mãe, até me tocou, porque ontem minha mãe me ligou e ela tá terminando Sintomas, que é o meu segundo livro. E ela... Eu amo que eu falo meu segundo livro como se vocês não soubessem, mas... Como se a gente não estivesse lendo. É também automático. Junto com a sua mãe. Junto com a sua mãe. A primeira parte do livro, ela ficou muito mal, assim. Porque ela não devia saber de muita coisa, também. né? Você ficou também, Eu amiga? fiquei também. Ela não E sabia também de muita coisa? do mesmo caso que eu fiquei com o Pedro, porque a gente chegou a conversar sobre as coisas que estão. Aham. E eu também fiquei pensando assim, a gente conversou, eu falei com você a respeito de fim de relacionamento, porque eu já tinha me separado do pai do Arthur e tal. E eu também não tinha entendido a dimensão do que você tinha passado dentro daquela relação. Eu acho que muitas das pessoas mais próximas não, porque... Mas eu acho que quando você veio falar comigo, eu sinto que você não sabia o que você tinha passado dentro da relação claro ainda. que não. Né? Isso é uma das coisas Isso foi mais, o que mais me... lúcidas mesmo. A escrita te ajudou a entender isso? A escrita e o estudo. Assim, você ir atrás, e eu falo da importância de nomear as coisas. Porque uma coisa é você falar que, todo mundo explode em algum momento. Outra coisa é você perceber e nomear. Essa pessoa tá sendo violenta com você. Você tem uma passagem do seu livro que você explica o gaslighting, que eu Sim. nunca tinha ouvido falar a origem dessa palavra. Você Eu já não sei ouviu a origem, história? não. Conta, é muito legal. Eu posso contar. Gaslight foi uma peça de teatro em que esse marido... Gente, é muito fofo. É, sou Tô falando de um dançando. assunto super leve aqui. E crianças. Dando tchau, crianças dando tchau. Essa menininha não vai entrar no relacionamento abusivo. E- Porque ela vai ler sintomas. porque eu acabei de abençoar ela. É isso, ela vai ela ler vai ler sintomas. sintomas. Essa peça de teatro que tem essa narrativa desse marido, dessa mulher, em que ele vai, ele começa a acender e apagar a luz. E ele começa a soltar. Diminuir, né, também Diminuir. a intensidade da iluminação. E ela vai dizendo que tá mais escuro, só que ele fala, não. E ele vai meio testando ela pra ver o Entendi. tanto que ela continua aceitando que a palavra dele é a certa. Que é De o... não acreditar na realidade como tá sendo Tipo, então eu sou apresentada. louca, né? Então eu sou louca. Porque... Isso, que é a coisa do... Cara, eu achei isso... Sei lá, Essa você sensação pegar é uma muito ruim, né? mensagem da pessoa pra outra pessoa, algo muito comum, né? Na contemporaneidade, a pessoa fala, você tá louca. Não tem nada demais aqui. Para. É que você é insegura. Isso é o gaslight. E aí você vai achando, então eu sou insegura, então eu sou chata, então eu sou louca, né? O problema é sempre você, né? Exatamente. Exatamente. Mas aí você tava falando da sua mãe. Ela mandou mensagem. Que ela, a gente ficou horas no telefone. Eu gosto de telefone ainda. Eu sei que as Eu pessoas... faço FaceTime com a minha família. Eu super. Amiga, eu Graças faço a Deus, FaceTime. né? com a minha Ele família. faz, é verdade. Às vezes a gente Só tá faz gravando FaceTime. e ele entra no meio da gravação Salve e faz FaceTime. um FaceTime. Buxter. Mas sua mãe não sabia de muita... Ela descobriu agora lendo? Porque minha mãe descobriu muita coisa lendo meu livro, Mas, entendeu? gente, vocês se descobriram lendo e escrevendo também. Não tinha como as mães já saberem. A né? minha mãe descobriu, mas depois que passou, né? Porque o livro, como que a gente faz essa investigação? Eu parto do princípio de que a gente não aprendeu o que é sintoma de amor. Então a gente confunde ansiedade com amor. A gente foi muito enganada do que a gente deveria esperar do amor. E então tem essa abertura do livro, que é um novo dicionário amoroso, que de fato já dá um pouco o tom do livro. Mas depois a gente vai para outras questões. E aí ela veio bem fofoqueira, amiga. Ela assim, sei. vem cá, e quem é o seu quase algo? Ah, entendi. Muito bom. Eu falei, Pegando a fofoca. pegando a fofoca, eu falei, não vou contar, não quero te contar quem foi meu quase algo. Então tem um desejo de fofoca também, mas eu não... O meu também tem isso, porque eu não dou nomes. Tem a história, por exemplo, de um médico que foi bem escroto comigo. Na época que eu tive o primeiro relacionamento com um homem, ninguém sabia. E aí eu comentei com ele, a gente tava investigando umas manchas no meu corpo, que hoje em dia eu sei que era um remédio que eu tomava. E ele falou, não, eu tô preocupado com HIV. E eu com aquilo, Meu Deus. o chão caiu. Pra assim, quem que ele, né? O Pra chão, quem? o chão Logo pra saiu quem? de mim e ele falou assim, e o problema é que tem uma tal de janela imunológica que demora
90 dias pra gente saber. Então não adianta você fazer exame agora. Meu Deus. E eu não tinha com quem compartilhar isso. Meu Deus. Então eu fiquei 90 dias, eu fazia toda semana na farmácia um teste de dedinho sozinho pra saber. Que E inferno aí que depois você eu fui viveu. descobrir, conversando com outros médicos, que assim, imagina, esse resultado seu não era nada, sabe assim? Aham. Ele fez uma coisa mesmo meio maldosa, assim. Nossa. É, pra você se sentir E doente, aí, inferior. exato. E aí os meus pais queriam saber que era essa pessoa, entendeu? E eu não Vai contei. pela fofoca, né? É, Nossa. que quer dar nomes. Mas é uma coisa importante, né, dos leitores saberem. Porque, de alguma forma, é muito corajoso a gente escrever não ficção. Porque tem muito livro de ficção que é totalmente não ficção. Uhum. Você poderia ter criado um personagem. Sim, totalmente. Né, que passa por essa totalmente, família. totalmente. E aí tem uma coisa que a Melissa Febus, que é uma autora que eu amo, ela fala: existe muito mais verdade em ficção e muito mais ficção em não ficção. Por que que ela diz isso? Porque você tem que entender o quanto que a verdade vai agregar naquele livro, na balança do quanto talvez prejudique a vida das pessoas que estão sendo citadas ali. Porque eu não tenho uma sede por revanchismo. Uhum. E então tem ali alguns remixes. Nada é mentira. Sim. Mas existe algumas coisas que Uma não- maneira de contar. maneira de contar, porque Claro. você não pode prejudicar totalmente a vida de outra pessoa. E outras pessoas que eu nem quero que saibam que estão sendo citadas. Mas Mas você fala sobre relações. Exato. Né? É isso. Não importa a linha do tempo, né? E Exato. amiga, isso que você falou Isso que eu da senti. ficção, de ter muita não ficção na ficção, é também porque como é que você vai escrever sobre um sentimento que você nunca viveu? É muito difícil, né? Como é que quando eu escrevo sobre o pânico no meu livro, se eu tivesse escrito num romance, eu ia conseguir incluir aquilo porque eu passei por aquilo. Então, quando a gente consegue num livro falar, nossa, esse sentimento o cara conseguiu, é porque ele viveu. Ainda que ele coloque num personagem, ele não consegue tirar isso do nada, né? Como é que a primeira paixão, isso era muito louco, porque eu só fui ter minha primeira paixão aos 28 anos, com o primeiro homem. E eu lembro de ler nos livros até então sobre primeiras paixões. E eu não entendia, achava exagerado. Ai, que exagero. Você entendeu? Até eu ver essa merda, eu falei, que é isso? Eu não sabia que a minha vida podia parar e viver em função de uma pessoa. Eu não consegui fazer mais nada em função e o medo de perder. Como se a pessoa sumisse, a sua vida acaba junto. Sabe, você perde o controle da sua vida. E aí você vai entender. Então, realmente, eu não tinha vivido aquilo. Então, se talvez eu fosse escrever um livro sobre paixão, e não ia funcionar. Não ia. É. Não tem verdade. Não. você leu Paixão Simples da Annie Li. Ernaux antes ou depois de se apaixonar? Depois. E aí eu fiquei muito chocado, porque era o que eu vivi. Sei. E aí, inclusive, no meu livro, porque o meu livro eu vou mencionando muitos livros que estão relacionados, que eu li e tal. E Paixão Simples é um dos que eu falo no momento da primeira paixão que eu vivi, entendeu? Sabe Que é qual que eu muito mais bonito. gosto dela? A outra irmã, sabe por quê? Eu não li esse A outra ainda. filha. A outra filha. Sabe por quê? Porque eu sou filha única. E é como se eu tivesse no meu imaginário que talvez em algum lugar eu tenha uma irmã. Ah, É. Nossa, muito interessante. E aí, quando eu li a outra filha, que é sobre isso, Sim. né? De alguém que, enfim, que você já foi e tal. Cara, pra mim foi tão real. Foi tão coisas que eu, sabe, fantasiava, que é meu livro preferido dela. Muito doido, né? Essas... cada um Você pega no... escutar sobre as diferentes interpretações de um mesmo livro, eu acho que é a parte mais fascinante de Sim, livro, sim. não é? É muito E por isso que é muito legal o apaixonante. Clube de Livro, né? Que eu e a Marcela temos, inclusive, porque você lê pra discutir, conversar com as pessoas sobre com base na sua experiência de leitura e você sai com a experiência de várias pessoas. Isso muda a experiência. Cada um enxerga de uma forma. Né? Sim. É muito rico. É uma maneira um pouco de eternizar. É assim, a gente lê muito, mas olha como alguns livros aqui a gente fala assim de cabeça. Ai, Sim. lembro disso. Tem livros que de fato você Não talvez marcam tanto. Não marcam tanto, mas quando você lê de forma coletiva, vai te marcar, porque é isso. Vai muito além da última página e você vai. Acho que vai agregando mais dentro de você. Com certeza, você se aprofunda, você consegue digerir. A gente estava falando sobre a gente não tem mais tempo para as coisas hoje, Isso. né? E num clube do livro também, numa experiência de você trocar com outras pessoas, você continua lendo o livro por mais tempo, falando dele. Isso nada mais é do que você digerir informações. Sim. Sim. Que vão é. fixar muito mais em você. Então, até hoje, esse problema da gente não ter tempo para as coisas e não refletir, isso justifica muito dessa sensação que a gente tem, não lembro das coisas, minha memória tá ruim. É porque a gente não
reforça ela. A gente não fala. É muito raso. Assistir uma vez, vamos pra próxima. Você não consegue. É muito marcar raso. aquilo. Muito bom. Cara, nunca tinha visto isso tão bem explicado. Exatamente, não dá Obrigado, tempo de criar gente. memória. É isso. Gente, faz um corte disso, por favor. Quem for editar, tem que fazer um corte Uau. disso. Porque é exatamente o que eu passo, o que eu sinto. É uma coisa tão rápida, tão vamos pra próxima. Padaria, a gente tá na pastelaria, né? É totalmente a Nossa. pastelaria. O livro não te permite tanto. Porque se você lê muito rápido, eu direto tenho que voltar na página. Nossa, também. Até porque é uma questão da nossa concentração já Você hoje em lê dia, aquela né? página e você não leu nada, né? nada. Sua cabeça tá no que você vai fazer a reunião de amanhã. É, o que eu absorvi dessa página? Não, eu preciso voltar. E aí eu comecei a ter um pouco de táticas de concentração, porque não é que eu tenha Precisa. problema de concentração, todo mundo tem problema de Exato. concentração. Então, assim, Pra escrever também? cara, pra escrever não. Então, porque eu acho que isso exige que é ação. doido. Exige ação, esse é o problema. Isso que é doido. Leitura exige um pouco de ação, mas é fácil você se perder. Não dá pra você sair escrevendo nada, né? Isso. Tipo, teclas aleatórias, Exato, assim, né? Exato, Mas você minimamente, vê, né? Mas, às vezes, me ajuda muito… Eu tenho dois processos, né, de escrita. Quando eu travo, que é primeiro jogar num caderno, que às vezes me ajuda mais do que no computador. Não Putz, me eu perguntem. fui 100% pro computador. E me mandar áudios com o que eu quero isso, dizer. maravilhoso. Eu escrevo no Notes. Eu também, uso muito Notes, mandar áudio eu acho maravilhoso. E os dias que eu tô muito… Preciso fazer e não tá rendendo e eu reservei pra escrever, Eu uso o chat aí eu vou GPT. pra pesquisa. Aí eu vou pro chat Aí eu GPT, pego uma ele faz inteligência metade. artificial e falo, ai, quer saber que Socorro, se tenho dane. pavor do que o chat Escrever GPT como vai fazer. Camila Frender. Sabe a Camila Frender, moço? Sei. Você pode Input um pouco de Marcela Ceribelli. Um pouco mais. Não dá dica. Uma vez eu falei isso na Imagina. equipe, falaram… Mas não fala isso em público, eu acabei de falar no podcast. Não, mas ninguém… Não a gente tá entre a adianta, gente. não, é só entre a É gente. só- as Só pessoas nós tão três e o pessoal que tá passando. dando tchau, É. um ou outro. Eu amo que eu tô de costas, então eu tô conversando com vocês. Mas- Do E nada do nada vocês a gente fazem dá assim. tchau. Mas posso falar, tá uma luz muito linda em você. Tá. Vocês acham? Nossa. Vamos Pega até ver, essa né? câmera, Você tá- faz uma foto pra Eu vou- ela. Ah, é? Ela tá agora que ela, Ela tem uma. assim, Ela é. linda. O que chama isso? Ela é do Photographers? audiovisual. Eu… Ela é do audiovisual. Ela é do audiovisual, Ela vai acabei de roubar declarar. a vaga do Codré. Ela pode trabalhar com o Codré agora, do audiovisual. Eu… Enquanto vocês vão fazer essa imagem, eu já vou deixar a nossa próxima Tá pergunta bom. para Tá vocês bom. irem pensando, tá? Um livro que, quando vocês acabaram, vocês ficaram muito noiados com alguma coisa. Peraí que eu tô tirando uma foto. Ela vai fazer o carão dela. Deixa ela fazer o carão dela. Posso também ir falando, Pode. assim. Vai. Ai, gosto! Né? Aham. Argumentando. Você já Isso, viu uma bem. trend no TikTok que eu amo? Qual? Que é assim, como sair foto boa com um amigo, que as pessoas ficam assim, Isso. pulando. E é isso aí, amiga. vamos fazer. A gente vai fazer essa trend Vai, saindo vai. daqui. Aí vocês vão conferir lá no nosso TikTok, tá? Assim, aí sai. Com copo, né? Muito bom, muito bom. É, um livro que eu fiquei noiada no final. Deixa vocês noiados com alguma questão do livro. Nossa, eu acho que Segredos, do Domênico Starnone. Ah, eu não li, me fala. Que Porque te noiou? o que me noiou é porque… Porque daí já dá vontade da gente ler, né, gente? Olha lá, TikTok, já Não usa sei esse se… corte Ai, também. obrigada, amigo. Ai, Pegou eu não a tô câmera. aparecendo. Eu tô escura. Mas tá escuro. Ele não sabe fazer. Não sei. Tira da mão dele. Era uma Desculpa, intimidade. amiga. Você tava falando do livro. Eu tava falando do livro porque eu sou muito apaixonada pela Helena Ferrante. Uhum. E existe, né, essa… Bom, deixa eu… Não quebrar a câmera. Deixa. Todos os livros aqui. Deixa eu introduzir, porque eu acho importante, ainda mais indo para o BookTok. Helena Ferrante é uma escritora italiana, na qual sabemos muito pouco sobre elas. Não Ela sabemos escreveu quem né? né? Ela escreveu a tetralogia da Amiga Genial, que eu recomendo para absolutamente todo mundo, Tem porque para mim é série, um né? grande estudo do feminino. A série é maravilhosa. Série é linda. E é bonita. Linda. É muito bonito. E é a única adaptação dela que não foi com a língua inglesa, né? É de fato italiana. Porque daí tem o filme também, né? Tem o filme da Filha Perdida e vai ter também o filme do Dias de Abandono, que é o que eu vou falar agora. Tá. Ah, eu já li esse. E Que entende-se… dialoga, né, com laços. Dias de Abandono também chorei muito. Foi um livro incômodo. Muito incômodo, que essa mulher sofrendo Nossa, em casa, ela é- que o marido saiu, foi… Nossa! Ela tá desesperada, assim, né? Exatamente. Ah, inclusive eu acabei de perceber que eu errei. É o Laços, do Domenico É. Starnone, porque são 3. E
existe essa teoria de que… Um moço fantasiado. Ah, aqui tem muito. Desculpa. E existe essa teoria de que laços é uma resposta a dias de abandono. Então, eu entrei muito nessa teoria da conspiração, porque eu adoro teorias da conspiração. O que diz muito contra tudo que eu faço, né? Eu sou uma pessoa da verdade, eu prometo. Mas é uma bela maneira de incentivar a leitura. Mas eu sempre gostei, por Eu acho. exemplo… Eu também. Tem uma Instiga a música curiosidade, né? do Paralamas que… Ele chega Paula, de viajar… porque fez pra Paula? É. Ai, adoro essa também. Então, eu adoro isso. Adoro. Eu adoro essa teoria, né? Porque é muito bom. Eu viajei por uns dias, aí ele voltou sem querer e pegou ela com outra pessoa. Sabemos se é ou não é? Não é, mas eu adoro esses bastidores. Mas o da Helena Ferrante, né? Porque o que dizem a teoria que é uma resposta, mas por quê? Porque a Helena Ferrante seria a esposa do Domênico Starnone na vida real. Que é uma tradutora. Que fica entendeu? cada vez melhor. Que é a Anitta. Que é a Anitta, que é Que uma eu sou tradutora. tão respeitosa com a Helena Ferrante que eu não ia contar essa parte. Porque eu acho que ela tem direito de privacidade. Fechada com ela. Fechada com a Helena Ferrante e Taylor Swift. Então eu amo que ela Eu ama revelei Taylor identidade. Swift. Talvez você Eu tenha me formei, revelado. lembra? Já tem um episódio a que a gente gente tem fala um isso. episódio falando sobre isso. Mas eu queria fazer, na verdade, batalha de noias, que seria eu defendendo a Taylor e a Jana xingando. Nossa. Nossa, você vai ser cancelado. Eu não sei se eu vou. Eu acho que vou deixar o estúdio pra vocês. Elas tocam esse noia. Eu acho, amiga. Você não precisa gostar das músicas, mas ela mudou a indústria. Não, eu concordo do começo ao fim. Também, né? Na E minha eu presença. me formei por ela, tá? Com ela. Eu concordo super e eu gosto de algumas músicas, tá? Mentira, amiga. Sempre fala Welcome to muito New mal York. dela pra mim. Eu tô cantando. It's been waiting for you. Welcome to New York, welcome to New York. E eu fui com a minha enteada na porta da ex-casa dela tirar foto. Nossa. Cornelia Street. Tem isso? Isso, que tem a música, Já tem a casa sim. dela, tipo, de escritores famosos, tipo, a casa I'll de never walk Tem. Cornelia Street again. Nossa. Agora essa coisa de que a Eu gente preciso falar o falou. meu livro. Hã? Eu preciso falar qual é o livro que eu... Fala seu livro. Que noiou. É verdade. O meu livro, eu vou pegar também uma italiana, que você já leu, acho. Inclusive, a gente Ai, que foi isso? Porque é tudo bem assim, entendeu? Ah, a gente gosta dos que, livros. é o Caderno Proibido da Alba Que de você Céspedes. mandou eu comprar. Mandei. Eu comprei, Muito já bom. comprei, tá lá. Por que ele me deixou noiado? Porque, basicamente, a história de uma mulher que ela vive uma vida, tipo, de mulher dona de casa, bem tradicional, na década de 50 na Itália. E ela resolve fazer Posso algo proibido, pegar que é minha caneta? comprar um diário e começar a escrever sobre a própria vida. E o que isso me deixou muito noiado? Ah, eu já comecei. Eu parei pra pegar os sintomas. Ah, mas você tá. eu já vi ela comprando, ela isso, volta pra casa, a gente isso. tá nervoso, porque Mas- a gente tá com medo que achem ele. Isso, mas eu o que tô é mais nessa parte. É muito interessante, bom. amiga, que me noiou? Porque é a partir do exercício de escrita dela que ela vai entender a própria vida. É o que você falou, né? Que a gente tava falando. Entendeu? Gente, é o mesmo caso de vocês dois. Basicamente. Somos todos Por isso que me albinhos. noiou. Porque e aí a sensação que ela começa a ter a impressão de assim, mas será que eu acho que eu não queria ter descoberto isso, entendeu? Então, como a escrita é poderosa no sentido de colocar em perspectiva as coisas que a gente vive. E quando a gente não analisa no micro, a gente não tem noção. Mas quando vai pra esse macro, a gente fala, que merda que eu tô vivendo. Que, entendeu? Eu, não era só uma estourada daquela pessoa, sabe? Sim. Então foi essa coisa. E a Marcela adora esse livro. Eu adoro esse livro. E eu vou sempre voltar, recomendo. Eu termino o seu e volto pra esse. Eu recomendo Você leu por muito. minha causa? Claro. Foi, quando eu te chamei pra fazer uma live sobre Sim. ele. Não, mas eu também confio muito nas suas indicações, você Obrigado. sabe. Eu também. Muito. Nossa, eu termino uma, já falo pra qual que eu vou. Fico infernizando a Eu vida. tava ontem fazendo essa faxina É. de livros, aí eu tenho os do seu clube e eu já deixei eles na. Boa. Porque eu organizo minha prateleira de forma que os que eu ainda não li estão sempre me olhando, Ah, encarando. me encarando. Isso é bom, hein? Isso é uma dica boa. Porque tem aquele termo, inclusive em japonês, né? Tem, que é... Sonduko? É sonduko? Eu acho que é mesmo. Não é? Que é o Sonduko? ato de comprar livros É. quando já tem muitos livros acumulados. Na verdade, a Bienal é um grande sonduko. É verdade. É um som do cão aqui. A Som gente do cão. sai. Eu amo as pessoas de mala de rodinha. Amo É as maravilhoso. Mala de feira. As malas de feira. mala de feira. É muito bom. É pra não ter dor na... Olha ali, ó. 2 malas de rodinha. A 3. gente tá aqui, a gente só vê passar. Tá. Agora, vocês têm um livro de infância ou adolescência que marcou vocês demais? Eu tenho. Ah,
Quer falar antes, Má? Não, Quer preciso pensar. Pode falar, amiga. De mais infância, assim. Tipo assim, infanciona, tem Bruxonilda. Ai, eu amava. Que eu amava. E você leu Nossa, aquele… eu amava Bruxonilda. Você acabou de Bruxonilda era desbloquear massa. uma Não coisa é? muito forte. Que a gente em mim. fazia o Depois pesquisa a capa, foto da capa que você vai desmaiar. Eu vou quando desmaiar. Vai. É muito bom. Bruxonilda. Vocês liam aquele Se as Coisas Fossem Mãe? Não. Eu amava esse. Era o seu lado maternal já. Eu já tava pronta. E eu amava também um que era um clássico, que era o Reizinho Mandão. Vocês leram? Não. Eu sou outra geração. O Reizinho… Ai, amiga. Ai, acho que não. Esse meu pai lia. Pergunta pra sua mãe, ela vai lembrar. Mas esse era muito bom, porque ele falava dessa coisa da criança muito autocentrada, né? Que a gente tem que trabalhar uma hora. E ele mandava o reino inteiro ficar quieto, porque só ele queria falar. É livro E de as psicanálise. e as Acho que o pessoas Dunker também não- escreveu. Foi ele. Aquelas. E as pessoas desaprendiam a falar. E ele não tinha com quem conversar. Cara, era muito bom. E daí Muito bom. achavam uma pessoa na aldeia que sabia falar, só que ela falava, não quero falar com você, porque você é chato. Era É do muito Freud? bom. É, praticamente. Não, eu não lembro o nome do da Winnicott. autora. Mas Não, poderia ser. Eu acho que eu fui muito, muito, muito filha de Matilda, né? O Ronald filme. Dahl. Sim. Tem um livro. E ela era essa leitora voraz. Cara, eu achava que eu era Matilda. Eu assisti 150 mil vezes esse filme. Eu não sei dizer. É muito bom esse quantas vezes. filme. É uma loucura. É uma loucura. Mas eu você sei sei de o cor, nome, é eu a sei de abelhinha. cor. Eu também, eu sei o que vai acontecer. E o medo daquela sala que botavam ela, a diretora, cheia de pregos e fechou. Sim, que obrigava a comer bolo de chocolate. Olhando agora é um pouco forte, É né? forte! A gente Me vendo… marcou. Pegava a menina pelas tranças e Isso, fazia essa é a cena. É. Porque eu assistia dublado. Não sei se você já Também. era fluente, eu assistia Não, dublado. não, E ela dublado. e eu lembro da música. O seu nome é Abelhinha. E é toda a sala gritando pra ela, assim. E era uma coisa horrível. Eu não sei por que você perguntou de livro, mas eu lembrei de Matilda. Eu acho que Mafalda me criou muito, assim. Também legal. Muito. Eu Agora, amava. você falou isso de Matilda. Eu tive muito com Gilmore Girls. Não sei se você assistiu. Claro. Que era querer ler os livros que a Rory tava lendo. Eu achei em um dado momento que eu poderia ir pra Yale. Eu não assisti essa. Porém, ela faz parte um pouco dessa nossa escola de confundir comportamentos tóxicos com amor, né? Nossa, principalmente no final da Exato. né? Nossa. Na penúltima temporada foi só isso. Sabe uma coisa que é muito boa? A criança repete muito filme, né? Então tem Repete. uns filmes que vocês assistiam 20 vezes. Eu lembro que era Claro. Abracadabra das Três Bruxas. Nossa, maravilhoso. Mas, gente, por isso que é bom Amiga, você assistiu escrever pra também? criança. Que elas vinham assim, Era as muito três, bom. assim, ai, vinha. E um outro, Convenção das Bruxas, vocês Convenção assistiam? das Bruxas. Totalmente. Que elas tiravam a Maravilhoso. máscara, aquelas pessoas horror... Eram muito Era pesados. muito- Sabe? eram. Tem mostrar pro meu sobrinho. Eu acho que ele sai tá sem chorando. dormir, eu juro que ele não conseguiu terminar. Ele ficou com trauma desse filme. E Jovens Bruxas? Qual que é Amava. o Jovens Eu era Bruxas? completamente viciada. E aquele que voltou agora. Não! Sim! Meio dark, né? Meio Sim, dark. às vezes quando eu não sei o que vestir, eu coloco Jovens Bruxas no Google. Amiga. Porque eu até… Meu Deus. Porque elas são sempre muito… Entendeu? Com looks… Elas Muito, vão. elas muito, vão. elas vão. Tem ó, uma cena quando a botão. casa toda escura que começa a dar o rolê. Nossa. Nossa! Mas eu você falou amava. isso da criança assistir o filme 1000 vezes? Essa é a pira de você escrever um livro pra criança, porque ela te lê 1000 vezes. É o leitor que mais te valoriza. E aí que vai, Ela nunca volta leu e vai embora. Pra questão de guardar as coisas. Porque ela reflete, ela tem uma outra leitura. E isso vai fazer com que consolide na sua cabeça. Gente, escreva um livro pra criança. Você se sente muito valorizada. Ou simplesmente escrevam. Isso é Escrevam. uma coisa Escrevam, muito legal, escrevam. assim, que eu acho que Foi engraçado, é né? importante. Você tá falando, ou só escreva. Uma menina parou atrás da gente e fez assim. Mas Comendo pipoca. Olha, escrevam. eu olhando pra elas. Escrevam, porque é o princípio básico, né? Até da Anne Lamott, que tem um livro muito bom, que é, em português é palavra por palavra, que ela fala assim, ninguém tá vendo. E isso é uma coisa muito do nosso tempo, porque a gente tira uma foto já entendendo se é postável. Tudo nosso vira muito sobre o outro. E essa coisa de escrever no notas do celular é tão valioso a gente voltar a ter algo que é só nosso. Você não precisa publicar um livro. Se quiser, dá Sim. trabalho.
Eu Não, posso falar uma demorado. outra coisa? Você falou, escrevam o que eu quero falar. E tem tudo a ver com aqui. Postem nas redes sociais sobre os livros que vocês estão lendo. Gente, isso dá uma... Inspiração, né? Incentivo. Sabe por quê? Porque as pessoas não falam sobre livro no seu dia a dia. Não é um tema. Isso aqui que a gente está na Bienal é um universo paralelo. Porque no dia a dia as pessoas não comentam sobre leitura. Então, como é um assunto que não está presente na vida das pessoas, elas não têm nem intimidade com esse tema. Elas entram numa livraria, elas não sabem escolher, porque elas não viram esses livros, elas não conhecem. Não sabe por onde começar, né? Se você começa a postar, não precisa ter vários seguidores, não. Entendeu? A pessoa vai começar a ver, vai instigar interesse nela. Não é pra seguidor, é pra sua turma, é pro seu amigo, pro seu vizinho. Pergunta pra ele que livro você tá lendo, sabe? Façam isso, porque isso inspira muito. Sim. Aproveitando essa sua dica, eu acho que tem tudo a ver com a minha próxima pergunta. Muito obrigada por nem saber mais seguir meu roteiro. Tá. Será que não sabe? Será que não sabe? Tá Será que ele não tá de olho aqui? Exato, ele já colou. Você falou, ele pá. Exatamente, A rapidinho. câmera mudou pra cá, ó, ele pum aqui. E tá iluminada, dá pra ver. Vocês já pegaram dica de um livro, já deram dicas, o Pedro eu sei que sim, no TikTok? Eu já peguei muita dica no TikTok, porque quando a Aurora foi bem no TikTok, tenho medo da palavra viralizou, porque dá medo, mas de fato foi Mas um momento... viralizou. Como é que eu descobri que a Aurora tava no TikTok? Isso é um pouco engraçado. Eu não sabia mesmo, porque eu também entreguei o livro e fui descansar, e eu também descansei um pouco de redes sociais. E aí eu fui fazer uma consulta no médico, e aí a recepcionista botou meu nome, Marcela Ceribelli, ela... "Ah, você é a autora do TikTok." Aí eu... assim, não entendi Cara, direito. eu não sabia. Eu não sabia. Aí ela pegou, abriu o celular, escreveu meu nome e aí começou a mostrar. Milhões de vídeos. Aí eu não acreditei, Você fiquei não muito. sabia? Eu não sabia. Porque foi muito rápido, porque foi uma trend que aconteceu no início de 2023. Cara, que legal Que eram as isso. meninas mostrando os livros. livros que toda mulher deveria ler. E Que máximo. não. E aí eu É descobri demais. que eu tinha virado autora do TikTok. E, enfim, isso eu me perdi na pergunta. Não, era isso, Era de isso. pegar dica ou ter dado dica de livro no TikTok. E aí, quando elas postavam os livros, elas postavam a Aurora com outros livros, eu falava, pera lá, se eu escrevi esse, acho que eu vou gostar dos outros que elas estão indicando. É tipo sugestão, né? Você assistiu isso, você também vai gostar disso, Exato, disso, elas disso. viraram meu algoritmo. Então, eu usei muito esses livros até pra entender quem é que tava me lendo. Beijo pra todo mundo que postou. Eu também, eu pego diariamente, assim, vou salvando, sabe? Vídeo, salvo. Isso é legal. E, inclusive, o próprio Uma Vida Pequena eu li, de tanto que eu vi as pessoas chorando no TikTok. Eu falei, eu quero preciso chorar. Ai, tô quero louco pra chorar. Vamos chorar. Mas é muito longo, né? Tem que ser livro de banheiro. Vocês têm livro de banheiro? Não. Não. Porque dá hemorroida, né? Eu A Camila já tem eu, hemorroida. no caso, já não posso, né? Que o TikTok, Você não pode ficar muito tempo no vaso? Não, ela já tem muita sabe hemorroida. que vira e mexe eu tenho Mas hemorroida. eu não sei, hemorroida... O que dá hemorroida, eu não sei, desculpa. Ficar sentado Você no ficar vaso, sentado no menina. vaso, você dá luz. Tem que- várias coisas Tem que, dão. ó, sentou, fez, levantou. Não pode ficar lá de bobeira. Mas eu tenho livro assim, eu tenho um livro que fica do lado da cama, que De é o que eu pego cabeceira. pra ler à noite, e um Isso. sempre tacado na bolsa, dentro da bolsa. E eu vou revezando O meu fica na eles. cama. Porque tem que ter gatilho pra Tem. leitura. Porque é muito difícil você tá no meio Nossa, cara. do feed e falar... Agora eu vou Sabe o pro... que eu faço? Eu dou boa noite pro celular. Deitar com o celular na mão é pedir pra não dormir. Pra Você ficar fica, 6 horas assistindo é. vídeo aleatório. Então eu dou boa noite para o celular antes de dormir e deixo carregando no banheiro com o alarme ligado. Ah, isso é bom. E aí eu deito. E é até bom pra acordar, porque me faz levantar pra desligar o alarme. E aí eu deito e aí eu só tô com o livro, entendeu? Se eu tô com o celular na mão, cara... É exatamente isso. Eu também. E aí eu vou dividindo, né? O livro que fica na cozinha, que é pra eu ler no café da manhã. Eu amo, na cozinha eu fico o livro, Porque maravilhoso. enquanto eu tô fazendo meu café, ele já tá ali, então eu já sei que é o que eu tenho que fazer. Sei. E aí, o livro da cozinha... o livro da bolsa, que geralmente é o mesmo que eu coloco do lado da cama. Ah, tá. Não, e eu o meu também evito ir pra cama com o celular. O meu é o da cabeceira da cama e da bolsa. Eu não sei, eu deito pra dormir, eu começo a ficar curiosa com muitas coisas, que agora eu acho que a inteligência artificial tá me ajudando. Porque agora eu uso a inteligência artificial pra fazer perguntas que eu tinha vergonha de fazer. Por exemplo, uma coisa que eu fiz outro dia.
o que realmente aconteceu nos anos 90 e por que o dinheiro sumiu da conta das pessoas. Nossa, tá. eu já tava um pouco maiorzinha até. É que eu nasci em 90. O dinheiro a Camila perdeu o dinheiro. Eu sei que eu aprendi na escola, Eu mas eu comecei esqueci. do zero ali, gente. Tá. Então eu tô muito numa de Tá, assim. mas é legal isso. Você tem vergonha de chegar no. Qual que é o. Entendeu? Onde eu posso estar que eu vou perguntar? Vou perguntar pro economista, namorado da minha Não. amiga, ele vai falar: cala a boca, a gente Sim. veio aqui pra comer coxinha. Pra isso, a inteligência artificial é boa mesmo. Porque Né? ela pega várias informações e E aí te consolida. explica. E aí quando você não entende, eu tenho uma dica. Me explique como se eu tivesse 8 anos. Ai, eu vou usar muito pra muita coisa. É bom. Pra tudo. Ah lá, mais uma fã. Que fofos. Vocês já ficaram afim de personagem de livro? Achei que você perguntar, já ficaram amigo de fãs? Nossa, eu tive um momento muito sério com o Nino da tetralogia da Helena Ferrante. Mas Mas ele não é escrotão? Mas você acha que a gente… Você me conhece? O nosso mindset é qual, anjo? A gente tem que se policiar 24 horas, querido. Nossa, é porque eu não quero contar spoiler, mas no É. segundo livro, quando acontece um verão, cara, eu achei que eu fosse entrar no livro e matar uma personagem, assim, que é uma traição de amigas. Ai, total. Já Tipo assim, cheguei. Você entendeu? Aham. Tipo assim, eu não Também. acredito. Não podia. Eu lembro de uma. Só pra vocês terem uma noção, eu tenho na minha cabeça uma cena de sexo da Helena com o Nino na minha cabeça, assim, que é no banheiro, eu sei tudo na minha cabeça, assim. Que coisa louca que é isso. É uma loucura, eu fiquei muito apaixonada por ele. Eu acho que eu me apaixonei pelo Giovanni, do Quarto de Giovanni. Que é do James Baldwin, que é um dos clássicos da literatura LGBTQIA+. E aí, e ele é bem, sabe assim, Giovanni, um garçom em Paris, um italiano, aquela Gente, coisa a gente tem uma coisa com italianos, você tá pensando? Né? E tá tão difícil agora, E eu né? sou Tirar no a italiano, cidadania eu tenho. italiana. Eu Não perdi foi? É verdade, eu perdi Eu a tenho. fila. Você conseguiu? Eu tenho desde me que eu nasci. ferrei. Casa com ela. Bem louca. Agora, e autor que vocês tietaram, assim, que foi uma coisa incrível? Você já contou, né? Da eu contei. Chimamanda, né? Não, a Chimamanda, o segurança não deixou. Foi quase. Foi, Passou. Você sentiu o perfume. foi tão rápido, eu fiquei tão congelada, eu não tava esperando. Mas a Esther Perel, eu… Como é que fala? Bateu Tietei, papo? Tietei. Tá. Não, e bati um papo. Ela Eu ficou… vi a foto, vocês falando. Sabe que tirou aquela foto? Quem? Minha mãe. Ai, que amor. Ela ficava assim, ó. Ai, que fofa. É muito mãe, né? Mas muito Gente, mãe, falando muito em fofa. pais fofos, cara. Esses dias eu tô no Instagram, e não foi a primeira vez, mas eu recebo assim, um direct. Oi, Pedro, eu estava na estação, no metrô, e aí seu pai veio falar comigo e pediu pra me seguir. Pra eu te seguir. Meu pai fica falando pras pessoas. Ai, seu pai é demais. Entendeu? Ele encontra uma pessoa com um livro e fala: você segue meu filho? Segue em qualquer lugar. Ai, é muito bonitinho. Ai, Sim, para! Juro, ele é meu maior PR. Agora, o TikTok fez uma ação em São Paulo que distribuiu 100 mil livros. Não sei se vocês ficaram sabendo. Era perto da minha casa, que era Sim. ali perto da Aquela- Paulista, naquela região. Uhum. E eu acompanhei a fila, que foi Surreal. um surto, um sucesso. Foi muito legal, uma mega ação. E aí eu botei aqui, que tipo de livro é o mais coringa para dar de presente, na opinião de vocês? Nossa, isso é tão complicado. Não é? Nossa, é muito difícil, porque… Acho que a gente… Bom, pensando aqui… Depende do perfil da pessoa. Porque Você tem gente… fez isso no começo da nossa amizade, né? Uhum. Você fazia bastante Sim, eu isso. gostava. Você deu 100 Eu mil gostava- livros pra Camila. Não, É. não. Eu gostava Então, de. ele mandava Eu gostava pra de. pessoa e começou a amizade assim. Ele me mandou um livro, Eu falei assim, um bilhetinho. Ai, que Eu falei assim, gentil. eu te acompanho, eu gosto de você. E Super tem uns legal. livros que eu achei… Tipo, sabe fazer curadorias pras pessoas que eu gostava muito? Aham. De livros que eu achava que ela ia gostar. Então, conhecendo um pouco da pessoa pelo que eu seguia, eu já conseguia entender. E é muito engraçado, porque meus amigos também fazem muito isso comigo. Tá bom, terminei de ler esse, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? E o clube surgiu um pouco por isso também, por conta dessa minha curadoria. Mas, por exemplo, tem gente que precisa de um nível de prender a atenção que talvez precise ser um mistério mesmo. Precisa ser um desses thrillers. Total. Ela precisa entender o que vai acontecer no final.
tem gente que talvez precise mais de uma narrativa que prenda pela linguagem. Ou gente mais que é do verídico, né? Precisa de uma biografia, uma coisa assim, um caso Isso. real, né? Mas eu acho que quando a pessoa tá desengatada de ler, ela tem que entender o que vai dar prazer e parar de tentar ler um livro que, Sabe o que eu acho que é parece bom? mais culto. Às Exato. vezes. Não é pra ler pra mostrar pros outros, é pra ler porque você tem vontade de ler. Sabe o que eu recomendo, às vezes, para as pessoas que estão muito tempo sem ler? É pegar livro de crônica. Curtinho. Porque você vai Curtinho. Tem que ser terminando livro as curto. crônicas e você, não gosta mais de uma, gosta menos de outra. Você vai ali, né, dando uma aquecida na leitura. Eu acho que funciona. Inclusive, tem um livro que eu acho que tem muitas chances de viralizar no BookTok, mas vamos ver, que é o Cat Person, sabe? Eu Que vi, é mas não li. Ela Mas tem- eu vi falando Ela ganhou um bastante. prêmio. não foi? Ganhou, e é por conta de uma dos ensaios que tem ali, que é o Cat Person. E tem essa coisa muito contemporânea. Já não dá vontade de ir lá comprar date. agora? Mas sabe uma coisa que é engraçada? Crônicas e contos não funcionam tanto. É mais difícil das pessoas. É mesmo? Que elas Nossa, eu leem pego o primeiro e muito. abandonam. Elas gostam de romance, gostam de livro. Historiona. Uma só, Uma história só. Uhum. Nossa, pra mim funciona muito. Eu leio muito Eu sempre crônica. falo. Já Tá leu vendo? Véspera? É. Porque assim, Véspera Então, tem pra os mim, é o Coringas, livro né? mais Todo da mundo- Carla Madeira. É. Ele é muito devorável. Porque assim, começa com um nível Exato. de tensão que você não consegue largar. Eu tenho uns coringas que eu sempre indico. Eu Quais são sempre seus indico. Fala você, depois eu falo. Da Socorro Racioli, eu acho que funcionam muito bem. É verdade. Que é a Oração para Desaparecer. E A Cabeça do Santo. O da Aline Bey, que é O Peso do Pássaro Morto. Eu acho que é um livro super facinho de ler, rapidinho. Eu gostei do. Não sei se vocês já leram Coadjuvantes, da Clara você Drummond. falou. Da dela. Clara, sim. Cara, adorei. Pra mim foi bem desses coringas que você pega e não para. E eu sempre falo da Uruguaia. Ele vai estar aqui semana que vem, o Pedro. Ai, eu adoro, eu não vou. Mairal. Tá. Vai ter. A Caderno Proibido, eu acho que é um livro que funciona bem. Uhum. Sempre tem, assim. Mas é isso, eu gosto de entender um pouco a pessoa, pelo menos. E vocês têm noia de chegar atrasado num livro que já tá todo mundo falando? Tenho. Não vou negar, não. Tenho. Ela sumiu. Tenho. Sabe por quê? Dá um fomo. Dá um fomo. É. E a expectativa é muito alta. É. Então, eu... Porque pode ser um problema, né? Exato, porque aí você já vai lá esperando, nossa, precisa ser incrível. E aí, às vezes não é. E Olha o tamanho dessa mala, gente, ela vai comprar. Ela vai comprar a Bienal Ela toda. vai. Ih, gente. Ela vai comprar. Edson Ducão. Ó, o Cat Person já tá todo na mala dela. É verdade. E livro que vocês amaram muito? Vocês têm Você tem uma rotina de postagem, né? Mas se você amou muito um livro, você já sai gritando dele no TikTok? Tem uns que sim, assim, quando eu tô lendo, falando assim, vocês precisam ler isso, sabe? Assim, como é que vocês não estão lendo esse negócio aqui? Tem uns que dá essa vontade Dá, de né? falar. Dá. E abandonar livro que não pegou? Vocês Eu vão não de tenho boa? o menor problema Eu em também abandonar não. livro. Eu também Menor. não. Nenhuma. Desapego. Às vezes eu falo pra ele. Eu mando mensagem, falo, eu tô... E eu falo, abandono. Ele fala tchau. Você não abandonou pessoas normais? Da Sally Eu Rooney. amo que você O abandonou. TikTok não gostou muito disso. Quando eu falo que eu abandonei. Eu Vai adoro ter a Sally briga. Rooney, mas eu prefiro o Conversa Entre Amigos. Nunca li esse. E você já... Também, né? Tem uma coisa que eu já fiz muito. De você diminuir o ritmo da leitura. Porque o livro tá acabando. Economizar Nossa. página, né? Nossa. Tem uns que dá E a vontade. solidão? Dá, a hora que dá. fecha e você É a fica, ressaca meu Deus. literária, né? Você não consegue Tem. encontrar nenhum outro livro depois daquilo que você tava naquele. Ai, quando lê uma coisa muito boa. Uhum. Porque série também é isso, né? Você vê uma coisa muito This boa. Is Us, né? Você termina This Você Is fica Us. difícil de engatar outra coisa. Você fica meio monogâmico. Dá ressacão, mas dá não é ressacão. igual, dá um Não, ressacão. Dá um ressacão. Dá um ressacão. E fica meio luto, né? Você tá meio sozinhona nessa. E aí você quer encontrar muito pessoas que leram pra o livro continuar vivo É isso. no papo. Uhum. Mas é porque tem uma coisa muito... É muito um encontro perfeito. Quando alguém fala que ama um livro que você também ama, parece que vocês já podem sair É isso, tipo, saltitando somos amigos, juntos. somos É. amigos. Sim. Né? Temos muito em comum. Exato. Bom, vamos terminar nosso papo
dando as dicas finais de pessoas que querem voltar para a leitura, querem iniciar a leitura. Dá beijo para vocês, beijo, beijo. Muita gente passando aqui. Vamos terminar assim? Vamos. Vamos. Então, quem quer começar? A Marcela. Qual que era a pergunta? Ó, a Fábio já aqui é tem- muito fácil perder o Exatamente, é foco. muito fácil. Passou pessoas Muito. gritando, mandando beijo. É, muito bonitinhos vocês que Muito. passaram por aqui e mandaram um beijo Ai, pra olha os gente, alunos viu? com os patinhos. Ah, não, aluno é a eu coisa não mais aguento. fofa do Eu não mundo. aguento. Ai, eu vou chorar. É, não, ver criança aqui na Bienal é das coisas mais emocionantes. é porque mesmo. para Parece que- ônibus escolar E a felicidade dele. e descem muitas crianças com professor. Gente, professor, outra turma que eu preciso mandar Olha o beijo. olhar deles. É muito legal. Coisa linda. É tudo muito fofo. É demais. Ó, com os patinhos na cabeça. Viralizou, Ai, hein? Temos uns patinhos aqui que todo mundo tem. É, então vamos lá. Quem que quer dar Dá pra a ver dica? no olhar deles Dá. quem já ferrou, foi mordido pelo audiovisual. É? Exatamente. Eu lembro dessa sensação. É muito bom. Qual que é? Então, dicas para retomar a leitura ou iniciar a leitura. Não abandonar, ficar firme e forte lendo. É que uma das dicas pra ser firme e forte é, de fato, abandonar. Não engatou, deixa pra lá. Às vezes você se reencontra com esse Sim. livro depois. E isso é muito importante. Lembrar também, o que você gosta de assistir na TV, por exemplo? Isso é legal. Muito bom. Porque talvez tenha essa réplica do que você gosta de consumir. Sim. E lembrar que a leitura é muito hábito e existem livros mais densos e menos densos. E você não precisa começar pelo livro mais denso. Você precisa estar com muito treino de atenção. Hoje o nosso maior inimigo é, de fato, essa inabilidade de prestar Caramba, atenção. né? Então, talvez seja melhor algo que faça bem para sua autoestima como leitor. Isso é algo que, quando a gente está escrevendo, a gente precisa ter muito... Na verdade, escrevendo não, mas na edição do livro, é uma tática para fazer bem para a autoestima do leitor. Então, quando você vai dividindo em várias partes, porque toda vez que você finaliza, faz bem pra gente. Então, um livro mais curto vai fazer melhor para sua autoestima. E para mim, uma outra dica é já saber o que você vai ler depois. Ai, que legal. Então, Tá. já ter essa filhinha. Então, eu organizo os meus livros na prateleira, já na ordem que eu quero ler. Isso é bom. Entendi. E Então. eles ficam lá me olhando. Vou até olhar pra câmera. Olha só, um recadinho para mais um corte. Mais um Mais um corte, corte. TikTok. Como criar e manter o hábito da leitura? Primeiro, leitura é um hábito diário. Leia um pouquinho todos os dias. Não crie metas alucinantes que você não vai conseguir cumprir. 5 minutos por dia tá mais do que o suficiente. Segundo lugar, leitura é entretenimento. Não busque nos livros um aprendizado para se colocar imediatamente na sua vida, na sua profissão, nos relacionamentos. Leia, assim como a Marcela falou, como se você estivesse assistindo uma série ou um filme. Ninguém fica só assistindo documentários para aprender e ser um melhor empreendedor e uma melhor pessoa. E terceiro lugar, leia o que você quer e não para impressionar os outros. Isso é muito importante, até falando de redes sociais. Se você gosta de livro de bruxa, de extraterrestre, de romance romântico, livro de chorar, vai nisso. Pega livros mais curtinhos no começo, livros menos densos. Porque se você quiser pegar para impressionar o outro, você vai pegar Crime e Castigo, 100 Anos de Solidão, e vai abandonar, porque é um livro realmente mais denso. É mais pra frente você lê isso. Então são essas principais dicas que eu dou. Ai, maravilhoso! Amei! Olha, eu amei, eu sempre amo conversar com vocês. Eu sou fã do trabalho de vocês e é uma delícia poder chamar vocês dois de amigos. Ah, ela tá fofa, ela é de escorpião com também. Capricórnio. Nossa, choramos, já vou chorar de Veio. dó. Mas ela tá fofa. Mas é totalmente recíproco. Totalmente. Ah, obrigada, gente. Quero agradecer, então, a participação de vocês no podcast de hoje. Agradecer o TikTok e o Spotify. E convidar você que está aí em casa para ir lá na hashtag BookTok, encontrar ou compartilhar uma leitura, tá bom? A gente se vê por aí. Obrigada, até semana que vem. Muito obrigada, O livro beijo, não termina na Noyers. última página. Obrigado, TikTok. É isso aí. TikTok e Spotify. Beijo. Beijo.